tuas pacientes te perguntam? Quais são as Tá, pacientes que a gente tem juntos aí que tá, te dão tá. mais trabalho, talvez? Ó, os casos mais comuns, né, no meu dia a dia de mulheres que estão buscando fertilidade, Júlio, são de mulheres com excesso de peso e resistência à insulina, que muitas vezes acaba causando a síndrome do ovário policístico, que é a SOP, que cursa, né, com irregularidade menstrual, né, problemas na ovulação. E aí elas me procuram muitas vezes tentando a tentativa de emagrecer, porque elas foram orientadas por algum médico, né, da área de vocês a emagrecerem para tentar realmente melhorar esse ciclo menstrual, né? E o que a gente tem para correlacionar aí é que essa resistência à insulina estimula a produção demasiada do LH, que é um hormônio, né, produzido pela hipófise, e esse LH vai estimular a produção de folículos ovarianos e acabar atrapalhando a produção de óvulos, né? E aí que acaba tendo link entre a nutrologia e a ginecologia no quesito fertilidade, né? Então, muitas me procuram nesse momento e outras que estão usando algum tipo de hormônio masculino, tipo oxandrolona, estão usando para fins estéticos ou querem usar e querem saber quando que aquilo impacta também na fertilidade, se podem usar, se não devem. Umas já escutaram que podem, outras que não podem, e fica sempre esse dilema que acontece. Então, a gente também, acho que falar sobre isso é bem interessante. Você acaba pegando Muito bastante, bom. imagino que você pegue bastante mulher com É, excesso de peso também, né? sim, na verdade, a gente sabe hoje que a síndrome de ovário policístico, né, aquela alteração, a síndrome de ovário policístico, ela é uma síndrome, não é só ter muito folículo, não é só ter Tá, sobrepeso, né? Hiperandrogenismo, muito tá, folículo e a infertilidade é um dos pontos. Mas muitas delas vão te procurar e elas nem sabem que tem infertilidade, por tá. exemplo, né? Sim, Porque sim, nem tentaram, por exemplo. sim, Mas, sim, bom, o que eu falo para minhas pacientes? Olha, emagrecimento vai fazer o quê? Vai diminuir aquele efeito inflamatório geral, vai sim, diminuir a resistência insulínica, porque ela vai mudar a porcentagem de gordura para aumento da porcentagem de massa magra, né? sim. A massa magra melhora o metabolismo da Da glicose? glicemia, da glicose, Sim, aí elas sim. têm uma glicose, uma resistência insulínica diminuída, e se precisar de tratamento também utiliza o sensibilizador, como Sim, metformina, sim. mas principalmente a gente vê emagrecimento de 5 quilos, Tá, atividade física rotineira. O que é uma atividade física rotineira? Que minhas pacientes não acreditam quando eu falo. O que você, por exemplo, prescreve de atividade física ou recomenda para elas, né? Porque a gente sabe que elas começam a ovular. Às vezes aquela paciente que ficou meses, a cada 3 meses, 6 meses, tinha pacientes que ovulavam a cada uma vez, 2 vezes por tá, ano, né? tá, O que você recomenda, Roberto, para essas pacientes de atividade física? Ideia geral, sabemos que cada tá. pessoa tem Sim, a sim. sua parte, né? Mas Tá, sim, sim. Tem que ser frequente, né? Então, para ser frequente, a gente tem que ser mais da metade da semana. Três não vai. mais, Três, mais da da metade da metade da semana, que semana. isso é chave, né? Mas É, a semana não tem 5 dias. Não tem exato, 5 dias. exato. Boa, a semana tem 7 dias. Ou seja, não dá para ser três, então tem que ser pelo menos quatro. Aí já começa Exato. a mudar a brincadeira, tanto no quesito composição corporal, como até ativação metabólica que a gente está buscando, como sensibilização de insulina, melhora de inflamação, melhora de estresse oxidativo. Porque um dia por semana, ok, melhor do que nada, mas a gente não vai ser suficiente para a gente perceber essa melhora que a gente está buscando, né? E então acho que pelo menos 4 vezes aí seria importante para começar a ter algum É, ganho, né? Seja no isso é ótimo, emagrecimento. porque a grande maioria das minhas pacientes, ela fala, doutor, mas eu tenho personal trainer 3 vezes por semana. Eu falei, e os outros dias da semana? Porque É, 3 vezes por semana é menos da metade. Então, sim, sim. a maioria, e minha filha sempre fala, pai, de 100, 51 é a É, maioria, beleza? De sei. 3 dias por semana, por mais que pareça Sim, muito, é menos da metade, né? sim, sim, Então, a gente precisa ter aqueles 4 dias, porque senão a gente não vê mudanças. sim, 4, 5 dias, ideal, o sábado de manhã, o domingo também ter sim, uma caminhada, sim, porque... Bom, então,
a melhora do metabolismo da glicemia vai melhorar também onde? No ovário. E a metformina, aquilo que você Sim, comentou, né, para sim. sensibilizadores do efeito da insulina, ela também muda o metabolismo lá no ovário. E bem Tá. como você falou, quando tem essa resistência, aumenta um hormônio que se chama LH, aumenta o número de folículos e o corpo, o que que entende? Olha, eu já tenho folículo, eu não vou fazer ovulação Tá. nenhuma, porque já tenho um monte de folículo. Ah, tá. Aí, Entendi. aí O é o óvulo já está lá cérebro. dentro, o folículo já está ali, o corpo acha É que. que, na verdade, eu sempre digo, o cérebro, ele é meio quadradinho, ele não entende Tá. muitas coisas. Se você está com muito folículo, ele fica fora, ele fica Tá. perdido. Se você está Tá. com pouquíssimo folículo, o cérebro fica perdido. Se tem Entendi. muito folículo, ele acha, poxa, tem um monte de folículo, eu não vou estimular Tá. ninguém. Já tem um Entendi. folículo grande, lá a mulher já está ovulando, não preciso Tá. estimular. Igual que a mulher que entra na menopausa, o cérebro começa a estimular um monte, porque ele fala, Tá. oh, não tem folículo, está faltando estímulo. E, na verdade, não tem folículo para estimular, ele não deveria nem estimular. Tá. Mas, bom, Legal. então o cérebro, ele funciona enquanto você está perfeita. Quando você Tá. sair um pouquinho do normal, aí você vai precisar cuidar de maneiras diferentes. Né? Tá. Ou Tá. regular os níveis hormonais, ou tentar melhorar teu ambiente metabólico, que é o que você Tá. faz com elas, para Tá. que tente se encaixar naquele equilíbrio e que comece o cérebro a dizer, olha, não tem tanto Sim. folículo, vamos Tá. estimular Legal. o óvulo e faz. E sabe o que a metformina faz muito bacana? Porque muitos já pensam nela só como um tratamento medicamentoso, que ela vai lá, por exemplo, no folículo e melhora ali a produção de óvulo sem ter uma ação mais global. E não. A metformina, quando ela sensibiliza a insulina, ela faz através de um sensor energético no nosso corpo que chama AMPK. E quando ele sinaliza para MPK, o corpo acha que você está em maneira de sobrevivência. E aí, o que começa a acontecer? Oxidação de gordura, o que todo mundo busca. Então, há-se uma ativação da queima de gordura, porque o seu organismo está num sensor modo emergência, está ali tocando a sirene e você está passando fome, assim como se você estivesse correndo na selva durante já 16 horas de jejum, 20 horas de jejum. Então, a metformina vai lá e ativa esse sensor. Acaba sensibilizando a insulina e potencializando o emagrecimento. Assim como o exercício, assim como uma dieta de baixo carboidrato, assim como o jejum intermitente. Ou seja, ela é um baita de um booster num tratamento comportamental. Né? Ela não é só um remédio que vai lá, você pode continuar fazendo as coisas que você quer, comendo um bolo de chocolate, tomando metformina. Não, ela entra como... Entendeu? Se você comer um bolo de chocolate, possivelmente você não vai nem conseguir ter esse efeito dela maravilhoso. Né? Então, a ideia é você juntar, né, e somar ela. Por isso que eu acabo sendo tão advogado da metformina, seja na fertilidade, seja no envelhecimento, seja no emagrecimento. Exato. E, Roberto, tem muita gente que fala, ai, doutor, mas eu parei a metformina porque me dá efeitos colaterais ou porque tenho medo de hipoglicemia. Ela dá hipoglicemia mesmo? Como que são os efeitos colaterais? O efeito colateral mais comum que faz as pessoas pararem, né, de tomar é o intestino solto, né? Então, algumas acabam até tendo diarreia até explosiva, tá? Aí, geralmente, elas acabam comunicando, a gente vai diminuindo dose. Às vezes passa a se usar aquela que é slow release, né, que é o Glifage XR, é o mais conhecido, e aí quando usa o XR, acaba minimizando esse problema, ou com uma dose reduzida. Mas esse é o único efeito colateral que realmente às vezes faz algumas pessoas desistirem do uso. Hipoglicemia eu nunca vi. Olha que eu prescrevo muita metformina para vários fins, tá? O mais comum é emagrecimento, tá? E aí, mesmo em pessoas que fazem jejum intermitente, mesmo em pessoas que fazem um exercício volumoso, né, que fazem dieta de baixo carboidrato, né, não vejo realmente a hipoglicemia, porque ela não é um hipoglicemia antioral. Ela é ela é um sensibilizador da insulina. Né? Por isso que também, às vezes, quando a pessoa já é diabética, ela também não é tão eficiente. Por isso que, às vezes, já tem um diabetes instalado, né? Aí realmente ela vai precisar, às vezes, de um outro medicamento para controlar. Né? Então, mas ela, como hipoglicemiante, ela não é um medicamento tão bom, não. Tá? Não, mas tem muitos pacientes que me perguntam, doutor, mas será que eu vou? Eu tenho medo, por isso que parei. Mas, bom, você falou uma coisa muito interessante que a gente vê também
que você falou, as pessoas que têm diabetes. Como que funciona o assunto da diabetes e ela também no bem-estar? Não cuidar da diabetes, faz o quê? Eu sei o que ela faz nos ovários, mas será que é muito importante cuidar dela? Como que você acha dessa parte metabólica? Mas para os ovários, para qual fim você fala? O que acontece? A diabetes, ela também tem aquela microangiopatia quando a gente não cuida dela. Sim. Então, o que acontece na parte das gametas? Uma coisa que eu falei um pouco mais cedo, não lembro se foi na nossa outra que caiu, mas as células mais sensíveis que a gente tem são os gametas, seja espermatozoides ou sejam óvulos. Então, o que acontece quando a gente tem diabetes? A gente vê também uma queda na reserva ovariana por aquele efeito da microangiopatia que altera a oxigenação dos pequenos folículos, que estão lá super sensíveis, e a gente vê uma queda também. Então, e a mesma fisiopatologia... Mulher, né? Exato. E a mesma fisiopatologia de outros problemas ligados ao excesso de açúcar no sangue, né? Diabetes, para o pessoal que às vezes não entende exatamente o que é um nível excessivo de açúcar no sangue que, entre aspas, vai caramelizando o organismo, né? Vai caramelizando sua célula cerebral, aumentando a chance de Alzheimer, vai caramelizando os seus rins, aumentando a chance de insuficiência renal, vai caramelizando suas artérias, aumentando a coronária, aumentando a chance de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral, e vai caramelizando os seus gametas também, aumentando a chance de infertilidade, né? Isso se chama glicação, né? Glicação, vai glicando. E um sintoma muito grande de glicação é a neuropatia diabética também, né? Que aí vai tendo essa sobrecarga de açúcar nos nervos periféricos, que aí o diabético vai tendo pouca sensibilidade nas mãos. Então, o excesso de açúcar, ele acaba... E em todas dos pés, e até, às vezes, baixa libido, impotência em homens por conta disso. Libido, impotência, porque tem uma insensibilidade, ele tem uma impotência sexual porque não tem sensibilidade no pênis, e aí também termina dando dificuldade também. Exato. Ótimo. Ou seja, para pensar, o nível elevado de açúcar, ele faz mal do cérebro ao seu dedão do pé, passando né, por coração, passando por os rins, pelos óvulos, pelos espermatozoides e né, pelas extremidades. Então, aí você que está comendo aí uma barra de chocolate de 3 em 3 horas vai manter seu açúcar alto o dia inteiro, mesmo não sendo diabético. O seu organismo mesmo não sendo diabético. E assim, a gente tem as pessoas, porque a gente sabe que é diabetes, bom, já entramos na diabetes, mas isso é muito frequente, é interessante, a gente já está falando e temos muitas pacientes que têm. A diabetes, a gente sabe que é multipoligênica, digamos, não poligênica, senão multifatorial, né? Então, se eu tenho uma alimentação com uma hiperglicemia normal, isso beneficia a diabetes ou não? Será que o pâncreas cansa ou não tem nada a ver? Se eu tenho uma dieta normal, como que funciona isso? Não, é real ou não? É muito real, não no diabetes tipo 1, né, que responde pela minoria, né? É uma doença autoimune que realmente tem muito pouca correlação com qualquer tipo de alimentação, não tem nenhuma. Agora, o diabetes tipo 2, principalmente dos adultos jovens, adultos um pouco mais velhos, que é aquele diabetes que vem depois dos 40, 50 anos, aí essa é a diabetes mais frequente, não é? É a mais frequente, responde por 95%, né, dos casos, e essa está muito ligada aos hábitos de vida. Né? Então, a gente vai ver pessoas com excesso de peso realmente apresentando já uma pouca metabolização do açúcar, cursando com um açúcar mais alto no sangue. E por quê? Porque aquela pessoa ficou comendo muitos carboidratos, muitas calorias continuamente, né? Estimulando a produção de insulina. A insulina foi ficando alta o dia inteiro. Insulina alta estimula o depósito de gordura corporal. Então, aquela insulina vai estimulando o estoque. E você vai estocando. Aí você passa 1, 2, 10 anos estocando aquele volume de gordura. Aquele excesso de gordura começa a sobrecarregar o pâncreas. Seu pâncreas começa a não trabalhar de forma eficiente mais. E aí isso já se chama resistência à insulina, que é um nível alto de insulina. Tá? E depois, no segundo momento, um nível alto de açúcar no sangue, que aí sim já pode ser chamado de diabetes. Mas um problema que já antecede, que já vem cursando com doenças, né, Júlio, que inclusive com a infertilidade, é a própria resistência à insulina, que não é ainda oficialmente diabetes, né? Ela não tem uma alteração na glicose de jejum, na hemoglobina glicada, que é outro marcador de diabetes, mas já tem uma insulina acima de 10, uma insulina de 15,
né? Se fizer uma curva glicêmica vai estar elevada, né? Então essa resistência à insulina já começa, tem estudo mostrando a correlação de resistência à insulina com Alzheimer. Na questão da SOP, as minhas pacientes de SOP, para você ter ideia, às vezes obesas com um MC muito elevado, acima de 35 até, muitas vezes não tem diabetes, mas tem uma resistência à insulina, tem SOP, tem acne, tem queda de cabelo, tem dificuldade para engravidar, ou seja, a resistência à insulina já é um problema a ser tratado, né? Por isso que a metformina, o emagrecimento já deve ser abordado nessa fase.